Olá, irmãos. Vamos conversar hoje sobre um trecho do Evangelho que está em Mateus, capítulo 5, no versículo 16, que é brilhe a vossa luz. Então, eu vou começar exatamente com a leitura desse trecho para inspirar aqui o nosso encontro. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, porque assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente escuta brilhe a vossa luz, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: ih, eu tenho luz. E tem mesmo. Nós somos filhos de Deus. Todos nós temos isso no nosso DNA, porque Deus é luz, Deus é amor, como a gente costuma dizer. Então, se somos filhos da luz, claro que a gente tem luz sim. E é da gente estranhar às vezes, porque a gente duvida se a gente tem mesmo isso para oferecer, se nós temos mesmo esse lado bom, positivo, luminoso, radioso, que a gente tanto quer que ele exista em plenitude. Então, o que os espíritos vão nos explicar lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, é que todos nós temos em nós o desejo incessante do melhor. Então, vou colocar aqui, vou ler para vocês aqui nas palavras que estão exatamente no Evangelho, no item 2 desse capítulo 25, Buscai e achareis. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios para melhorar sua posição, que leva o homem às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência. Então, esse trechinho do Evangelho está dizendo para a gente assim: olha, mesmo que você não tenha essa luz na sua plena potência, na sua plena mostração, vamos dizer assim, não há como negar que você tem isso já em você em pequenas sementes. Então, todo o trabalho que um espírito precisa fazer durante a sua trajetória espiritual é o desenvolvimento, é a expansão desse desejo incessante do melhor. E esse melhor também é um qualificativo interessante. Porque quando a gente pensa em melhor, nós vamos ter que pensar em nível evolutivo. O que é melhor num determinado nível evolutivo, o que é melhor em outro nível evolutivo. Mas já vamos chegar lá, mas o importante aqui, para início de conversa, é: tenha vontade do melhor. Então, é isso que impulsiona a nível individual ao progresso individual, como também ao progresso coletivo. E na medida em que eu me desenvolvo para a expansão, na medida em que eu vou me trabalhando para o melhor, eu vou também colaborando, querendo ou não, para o melhor no meu redor. Então, é assim que o progresso vai se dando, pouco a pouco, uma expansão que leva a outra, mesmo que vocês possam pensar assim: ah, mas o homem faz isso para melhorar o seu conforto, é para o seu bem-estar. Tá certo, mas mesmo que seja em nome disso, mesmo que não seja com uma coisa tão nobre, tão grande, o importante aqui é esse desenvolvimento ininterrupto, essa busca ininterrupta de expansão, de crescimento, que a gente está chamando aqui do melhor. Esse desejo incessante do melhor é que faz com que a gente, às vezes, tenha uma cobrança interior de que a gente está fazendo pouco por si, de que a gente poderia estar melhor e não está, de que a gente tem que correr, de que a gente tem que andar depressa. Então, é isso, essa aceleração que vai dando no nosso coração, essa pressa que vai dando a gente melhorar, se colocada num bom lugar, ela é boa também e decorre desse desejo incessante do melhor. Porque uma coisa importante da gente compreender é que o homem, ele é, se eu pudesse dizer assim, um certo duplo de si. Ao mesmo tempo que a gente está agindo no mundo junto com os outros,
Tem um eu, essa capacidade reflexiva que a gente tem, que assiste a minha ação. Então, ao mesmo tempo que eu estou agindo, fazendo, dando conta das coisas, eu também me observo e percebo: poxa vida, isso que eu estou fazendo na minha vida podia estar melhor, eu poderia estar fazendo de tal maneira, eu podia estar fazendo assim, eu podia estar indo para lá, eu podia estar na tal direção. Então, esse duplo que eu estou chamando aqui, que na verdade é a nossa consciência, ela está o tempo todo avaliando, julgando, percebendo, se dando conta das nossas atitudes cotidianas, corriqueiras, né? Então, essa consciência de si, ela é um elemento muito importante da gente conversar, porque é ela que vai nos ajudar a perceber se a gente está no mundo de uma maneira desperta ou acordada, ou dormindo, né? Desperta ou adormecida ou anestesiada. De um modo geral, a vida humana ela acontece de uma maneira muito distraída, de pouca consciência. Isso se deve, primeiro, ao nível evolutivo que a gente se encontra, né? Vocês bem sabem que o mundo de provas e expiações é ainda um nível evolutivo em que o mal predomina sobre o bem. Se o mal predomina sobre o bem, nós temos maior tendência ao adormecimento, à anestesia, ao esquecimento, à distração, do que uma tendência contrária, que seria de estar desperto, de estar ligado, responsável. Então, significa que a vida aqui na Terra é uma conquista, é um crescimento, é um processo de despertar da alma, despertar desse sono profundo. Não é à toa que tem aquela passagem de Paulo que é desperta ou tu que dormes. Tem inúmeras frases em inúmeras tradições que fala desse sono da alma, né? É o sono do quê? O sono da ignorância, não é? É o sono da preguiça, é o sono da imaturidade moral. Faz parte mesmo, não é nenhum defeito e a gente, se quisesse, estaria melhor. Não é assim. Nós estamos num processo de amadurecimento. Faz parte desse processo de amadurecimento essa morosidade. Né? Então, quando Jesus diz assim, brilha a vossa luz, então duas coisas estão juntas aí. Primeiro, um excelente conceito de que há luz. E se ele está dizendo, ei, brilha, é porque a nossa tendência é de esconder, de encolher, de encobrir, de não saber brilhar, de temer esse brilho, né? De colocarmos debaixo do módio. Módio é aquele vasilhame que na época da Palestina, né, na época que Jesus está falando aqui sobre essa metáfora do candeeiro, onde se colocava dentro dessa vasilha, que era uma vasilha para medir grãos, que era uma medida de 35 litros aproximadamente, para medir azeite ou frutas secas. Então, quando amanhecia o dia e se apagava o que a gente hoje chamaria de um lampião ou um candeeiro, né, algum objeto que trouxesse luz, ao apagar se colocava debaixo desse vasilhame. Vou colocar o vasilhame emborcado para baixo e se punha o candeeiro ali apagado para poder acender quando escurecesse. Então Jesus está dizendo assim, ei, tira debaixo do módio. Então, quando Jesus está dando esse conselho para a gente, está dando essa advertência, é porque ele está falando dessa tendência da alma para se encolher. Porque a gente ainda tem, como o mal predomina sobre o bem, mais proximidade do medo do que do amor, da expansão, né, do crescimento em geral. Mas como nós temos o desejo incessante do melhor, mesmo quando a gente sente um certo conforto em colocar o nosso candeeiro debaixo do módio, né? Mesmo que a gente sinta um pouco mais de conforto em não se posicionar, mesmo que a gente sinta um pouco mais de conforto em não se expandir, a gente passa a ter, ao longo do tempo, uma cobrança interior por causa do desejo incessante do melhor. Porque essa semente do progresso que Deus colocou em todos nós, é ela que faz com que a humanidade se impulsione para frente. Então, a gente temporariamente
vai sentir conforto e se encolher. Quantas vezes na vida da gente a gente fica assim, não é verdade? Não, melhor não falar, melhor não se colocar. Não, eu não quero coordenar o trabalho. Não, eu não quero evangelizar, então não estou pronta. Não, eu não quero começar a fazer atendimento agora. Não, não vou começar a fazer palestra agora. Não, tem gente mais preparada do que eu, né? Então a gente vai dizendo, não, 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 trabalho mediúnico é para os outros, trabalho de estudo é para os outros. A gente vai deixando para os outros, para depois, para um dia, quem sabe, entendendo que assim era necessário que eu estivesse muito pronto para eu poder me colocar a serviço do bem. Isso é um equívoco terrível, gente. Isso é um equívoco que a gente traz da tradição escolar, né? Essa pedagogia antiga que ensinou para a gente que o aprendizado é assim. A gente senta, se prepara muito, 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 muito para o acúmulo de informação, maior parte decorada, ou por associação de ideias, ou seja lá que método for. Aí chega um dia que a gente vai para uma prova e a gente descarrega todo o conhecimento lá naquele papel, e aí a gente tira 10, volta para casa com parabéns, que delícia. Isso é uma face. Não estou dizendo que não é eficaz e não é verdade que isso possa acontecer, né? Agora, o aprendizado moral, o aprendizado e a nossa conquista de valores morais não se dá desse jeito, em que a gente, em casa, sozinho, se prepara como ser generoso, como ser bom, como ser paciente. Aí, quando está com isso tudo pronto, aí a gente vai para a casa espírita e vai trabalhar no bem. Não. O exercício do bem é que nos faz aprender o bem. É quando a gente se lança nas experiências adversas que, através do atrito, que através desse contato com o que é adverso, é que vai modificando e transformando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir. Então, o desenvolvimento moral de uma alma não se dá teoricamente. É fácil a gente ser paciente se a gente mora sozinho. É fácil a gente ser uma pessoa calma se a gente não convive com ninguém. Agora, aonde que eu realmente percebo se eu sou uma pessoa calma, se eu sou uma pessoa generosa, se eu sou uma pessoa paciente, se eu sou uma pessoa boa? Quando em contato com os meus irmãos e nas situações adversas, essa minha maneira de ser se manifesta. E ela se manifesta, primeiro, de uma maneira muito germinal, de uma maneira muito pouco expansiva. E à medida que eu vou convivendo, isso que era numa determinada medida, quanto mais eu experimento, quanto mais eu convivo, mais ela vai podendo se expandir. Então não tem como eu me preparar em casa para depois eu me colocar para o trabalho do bem. É no exercício do trabalho do bem, indo lá, por exemplo, né, não estou dizendo que é o único lugar, lá na casa espírita, lá no seu trabalho, vamos imaginar que você participa da campanha do quilo, e aí você está lá com seus irmãos de ideal, separando os materiais, separando as sacolas, estrategiando lá como é que vai ser a entrega e tal, e entrando em conflito com seus companheiros de equipe, cada um ali defendendo a sua ideia, sugerindo novas maneiras de poder fazer aquele trabalho, tendo paciência com o ritmo de cada um, trabalhando a sua tolerância de poder lidar com as diferenças de opinião, com as diferenças e com as maneiras de proceder aquele trabalho. Então, aquele convívio, aquele atrito, aquele contato, aquela frequência vai alargando espaços do seu coração. Aí você vai perceber que aquilo que te irritava tanto no começo, hoje nem te irrita mais. O que aconteceu? Não é que você ficou indiferente, é porque você passou a elastecer e aumentar o seu nível de exigência. Então, quando você aumenta isso, aqui o seu nível de exigência, que era altíssimo, vai diminuindo, você vai fazendo menos questão, porque vai entrando no lugar o amor. É tão gostoso estar com aquele irmão, é tão gostoso o trabalho do bem, traz tanto alimento emocional, espiritual, aquela amizade, aquele contato, aquele sorriso amigo, aquele abraço amigo, que você passa a relevar aquelas coisinhas pequenininhas que você era tão exigente, tão enjoado, que você fazia tanta questão. Então, brilhar a vossa luz significa, ei, para que o seu melhor possa vir à luz, em primeiro lugar, você precisa de espaços de experiência dessa tua luz.
Porque, gente, Jesus não disse para a gente brilhar no claro. Aonde que a nossa luz precisa brilhar? Onde há escuridão. Aí o que eu queria chamar a atenção é, essa escuridão não é do lado de fora. Essa escuridão é no seu coração mesmo. A nossa luz precisa brilhar nesse coração escurecido aqui da gente. Que escuridão é essa que eu me refiro? Olha, a escuridão da mágoa, a escuridão dos ressentimentos velhos, a escuridão das lesões que nós já fizemos em muitas almas queridas, que o nosso perispírito traz em forma de marcas, em forma de medo, em forma de culpa, em forma de vergonha. Então, a nossa luz precisa brilhar nos nossos espaços internos de escuridão. É aquele momento em que a gente tem aquele diálogo interior em que a gente começa a se julgar, a se criticar, a se diminuir. Você precisa brilhar a sua luz nesse momento. De começar a conversar com você e dizer: ei, eu já sou luz. É verdade que esse aspecto da minha alma é escurecido. É verdade que eu sou mesmo avarento. É verdade que eu sou mesmo, às vezes, muito preguiçoso. É verdade, mas eu não sou só isso. Eu já sou luz também. E eu vim me colocar a serviço do trabalho do bem para que essa luz possa se expandir mais ainda e iluminar essa escuridão do meu coração. Então, aqui já está um recado de Jesus para nós, de dizer como que se dá a transformação moral do homem. Então, as nossas partes difíceis da alma, elas não são recortadas para que só fique a parte boa. Tem gente que acha que o mundo de regeneração é assim. Os malvados vão para o mundo primitivo e os bons vão para o mundo de regeneração, que é o mundo de transição antes dos mundos felizes, né? Então, é aquela ideia infantil de que os bonzinhos vão para o céu e os malvados vão para o inferno. Como se a gente ainda entendesse que o processo evolutivo é assim. O que é feio sai, só fica o que é bonito. Não é assim que se dá uma transformação moral. A transformação se dá exatamente nesse lugar da escuridão, transformando-a em pontos luminosos. Um exemplo que vocês devem conhecer, que é o que a gente mais cita nas palestras, é o exemplo de Saulo de Tarso. Então, ele tinha uma alma muito rígida, exigente, disciplinada, tenaz, persistente. Ele ia numa determinada rota, nos princípios mosaicos da sua época. Ele era extremamente fiel, comprometido com a verdade. Quando ele entra em conexão com os princípios amorosos de Jesus, quando ele é banhado por essa luz de Jesus, como é que se dá esse processo de transformação moral? Não se recorta de Saulo aquela maneira rígida dele ser, exigente e tal. É exatamente ela, agora numa nova direção, que vai se manifestar e ele será em breve o apóstolo dos gentios. Então, entende como é que se dá o processo de transformação moral? Não é recortando o que não está bom, é transformando tudo que nós somos em algo cada vez melhor. Então, se você tem características difíceis, né? Você percebe que te atrapalha, não é recortar essa sua característica difícil, é iluminar essa característica difícil com recursos seus mesmos que já estão mais à mão para você. Então, vamos imaginar que você percebeu que você é muito impaciente com o tempo do outro. Vamos imaginar que você percebeu isso, né? Nossa, como eu sou impaciente com o tempo dos outros. Eu quero tudo correndo, tudo para ontem. Eu queria que as pessoas tivessem o meu ritmo, que fossem aceleradas como eu. Toda vez que eu vou percebendo essa lentidão, nossa, eu sou áspero, eu falo torto, eu falo azedo, né? Eu falo estressado, eu sou irônico com o outro. Então, nota 10 para você que já percebeu isso. Que você já está retirando a culpa do outro, que é o que a gente adora, né? Dizer que o outro é lento, e começar a fazer assim, olha só, cada um tem seu tempo. Não existe o rápido e o lento, isso é tudo relativo. Eu tenho dificuldade em acompanhar o ritmo do outro. Gostaria que todo mundo tivesse o mesmo ritmo que eu, para facilitar a minha vida. Então, essa é a sua observação. Ótimo. Número 1, já tirou culpa de lá, estou eu aqui. Isso tudo, gente, é o exercício de fazer brilhar a nossa luz, tá? Segundo movimento. Cada vez que eu começar a perceber que eu estou maltratando o meu irmão por causa dessa minha intolerância, eu começar a fechar minha crítica. Então, silenciar, respira.
Começou a ficar impaciente, respira, porque é você tomando consciência de si. Lembra que eu falei que a gente tem um duplo? É isso. Né? Quem fala isso é Platão, que diz que o homem é dois em um. Nós somos dois em um, porque nós temos a capacidade da reflexão por causa dessa faculdade que o pensamento tem de dobrar-se sobre si. Então, eu ajo e penso sobre o que eu ajo. Então, eu posso ser intolerante com meu irmão e perceber, estou sendo intolerante, né? Então, esse segundo movimento, que é de perceber eu em ação. Nossa, lá estou eu, numa intolerância danada. Acabei de ser áspero com o meu companheiro, né? Poder dizer, desculpa, eu estou num processo de aprendizado aqui da tolerância. Então, desculpa, foi mal que eu te falei. Então, segundo movimento, a tomada de consciência. Eu ainda não consigo a tolerância, mas eu já me percebo intolerante. Excelente! Está brilhando a sua luz. Terceiro, agora vamos pensar. Se cada um tem seu tempo, você também tem o seu tempo, você é lento para alguém e você é acelerado para alguém. Então, ser acelerado ou lento diz respeito às suas relações. Então, para poder brilhar a sua luz da tolerância, que é um dos aspectos do grande espectro luminoso que uma alma tem, para que a sua tolerância possa vir, para que a sua compaixão possa vir, você pode começar a raciocinar, a pensar sobre essa sua intolerância, né? Que outras circunstâncias da minha vida eu sinto essa mesma intolerância com o tempo do outro? Em nome de que eu estou tão apressado, né? Aquele meu irmão, ele é lento nesse aspecto, mas que outro aspecto eu posso me associar a ele que me dá bem-estar? Para poder pensar, bom, aqui a gente não se encontra muito, mas nesse outro aspecto a gente se encontra bastante. Então, aqui nesse outro aspecto que eu me encontro bastante, eu posso me abastecer e me apoiar para poder aumentar meu tempo de tolerância naquilo que é difícil para mim. E aí, gente, estamos fazendo isso tão progressivamente, porque o desejo incessante do melhor me impulsiona, que quando eu vejo, eu já estou ficando menos irritado com o tempo do outro. Respira, aguenta mais um pouco. Então, esse é o processo de brilhar a vossa luz. A nossa luz interior, ela não brilha de uma vez só, é um processo de conquista e um processo de conscientização dos meus movimentos. Então, esse duplo aqui, que eu estou chamando ele de duplo, esse eu, essa consciência de mim, aparece lá na parábola do filho pródigo, num termo pequenininho chamado caindo em si. Né? Vocês vão ver lá na parábola esse trecho. Tem até uma página de Emmanuel chamada Caindo em Si, de tão importante que é esse momento. Então, o que caracteriza o processo de amadurecimento espiritual nosso é o quanto essa consciência é alargada, essa consciência de si é alargada e expandida sobre a alma, né? Então nós estamos num processo de conquista dessa consciência de si. Por que é tão importante a consciência de si, gente? Eu estou falando aqui. Porque quando a gente está no inverso, afastado dessa consciência, com essa consciência adormecida, o que acontece? Nós andamos na vida sonolentos, distraídos, nós somos massa de manobra dos outros, nós estamos totalmente entregue à vida instintiva, com a nossa liberdade totalmente recolhida, as nossas chances de amadurecimento menores e muito sofrimento. Então, o grande processo de libertação do espírito consiste na conquista da expansão dessa área de consciência de si. Quanto mais consciente das nossas ações, quanto mais consciente de quem nós somos, quanto mais consciente do nosso âmbito de ação na nossa relação com os outros, menos lesões eu causo a mim e aos outros, mais possibilidades de manifestação do amor, mais possibilidades de manifestação do meu desejo incessante do melhor. E aí, como diz Jesus aqui, não se acende uma candeia colocando debaixo do móvel. Porque a gente precisa colocar a nossa candeia em que lugar? Sobre o módio, ou seja, de um lugar que possa
favorecer essa luminosidade, não só para mim, mas como de Jesus, a todos os que estão na casa. Porque, gente, quando a nossa luz começa a brilhar, em primeiro lugar, nós somos o primeiro beneficiário, mas, inevitavelmente, a gente beneficia todas as pessoas que estão ao nosso redor. O que acontece com as suas relações quando você se torna mais tolerante? O que acontece com as suas relações quando você se torna mais generoso? O que acontece com as suas relações quando o seu mau humor diminui? Quando de manhã você consegue cumprimentar os seus entes queridos na sua casa? O que acontece quando você passa a sorrir mais vezes? Quando você para de se queixar? O que acontece com as suas relações quando você passa a agradecer? Porque, gente, diz um autor alemão, ele já até faleceu, Bert Hellinger, ele trouxe uma terapia importante, um trabalho de crescimento, né, que são as constelações familiares. Ele diz assim: quem aprende a agradecer não precisa pedir mais nada. Então, ele está dizendo para a gente que quando a gente começa a reconhecer o tanto que a gente recebe da vida, ó, quem aprende a agradecer, a gente começa a perceber que não falta nada. Porque a gente tem o vício da queixa, o vício da falta. Nós estamos sempre reclamando, achando que está faltando alguma coisa, né? Então, quando a gente aprende a agradecer, é quando a gente reconhece as grandes dádivas e as grandes bênçãos que a vida terrena tem, apesar da gente viver nesse momento de provas e expiações. Mas nós já vivemos de lugares muito difíceis. Estamos agora no melhor que a nossa alma pode alcançar. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que a gente tem uma impressão de que quando a gente começa a manifestar o nosso melhor, ou seja, quando a nossa luz está se manifestando em maior expansão, que a gente tem que sustentar ela nesse brilho, nessa intensidade o tempo todo. Não, gente. A gente ainda não tem condição de sustentar isso. Sabe por quê? O que nós estamos junto disso que Jesus está dizendo para a gente, brilhar a nossa luz, nós estamos aprendendo a sustentar a nossa essência. Porque nós vivemos afastados de quem nós verdadeiramente somos. Nós vivemos tão inebriados, tão fascinados, tão imaturamente ainda, adormecidos, envolvidos com o que é exterior, principalmente a vida material, que é tão fascinante, que nos atrai tanto, que a gente passa a maior parte do tempo do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, distraídos dessa bússola interior. Então, todo esse processo de despertar da alma é também um processo de aproximação dessa essência que eu estou me referindo aqui. E vocês podem me perguntar assim, ué, então nessa essência já está tudo certo, está tudo perfeito? Não, não é isso. Essa essência aqui, que é a centelha divina, que é o desejo incessante do melhor, que é esse eu que já vem peregrinando aí há tantas encarnações, é um espaço da minha alma, é quem eu sou, sem as nossas imagens exteriores, sem essas nossas personas que a gente tanto adquire ao longo do tempo nos relacionamentos, né? Então, por exemplo, essa identidade que eu tenho nessa encarnação, ela não é quem eu verdadeiramente sou na minha essência. Tanto é que quando eu desencarnar, essa identidade se desfaz. Eu tenho laços afetivos com as pessoas que eu reencarnei. Mas quando eu desencarno, aquela identidade que eu adquiri aqui para poder dar conta dessa viagem reencarnatória, ela se desfaz, porque eu precisaria dessa vida material para sustentar essa identidade. Por exemplo, eu sou professora da instituição tal, eu moro num lugar tal, eu tenho tal status financeiro, eu tenho determinada configuração física, tenho uma idade biológica. Então, tudo aquilo que me faz identificar quem eu sou, inclusive a minha aparência física, é algo que quando eu desencarno eu preciso me despedir. Então, é um grande processo de desapego para nós nos despedirmos de identidades tão vigorosas, né? Então, quando a gente, isso fica claro para nós, porque a gente segura uma identidade dessa, sei lá, 80 anos, 100 anos, agora mais de 100 anos, né? Como é difícil para a gente se desprender dessa identidade que a gente leva tantos anos para construir.
não é? Durante a nossa infância e adolescência, isso é uma crise para a gente. Quem sou eu? O que, que eu vim fazer aqui? O que, que eu tenho de bom? O que, que eu não tenho e tal. Quando a gente chega na idade adulta e a gente já tem um pouco mais de clareza de quem a gente é, e às vezes nem tanto, a gente leva um bom tempo para conquistar. Então, para a gente desapegar também é difícil, porque foi um grande esforço aí de construção da identidade, né? Então, quando a gente desencarna, o que, que a gente leva? Essa identidade a gente leva como uma informação, mas a gente já não tem mais toda a materialidade dessa identidade. Então, desencarnado, vamos dizer assim, não vou colocar de uma maneira específica, mas de um modo geral, os desencarnados têm um pouco mais de facilidade de acessar a sua essência do que nós que estamos aqui totalmente absorvidos pela vida material, né? Preocupados com pagar conta, com o sustento da vida, educar filho, fazer isso, fazer aquilo. Desencarnados, esses compromissos se modificam totalmente. E aí a gente se encontra, afinal, quem sou eu? Quais são os meus verdadeiros sentimentos, né? Então aí já as defesas diminuem, e aí eu vou me haver qual a trajetória reencarnatória que eu pude fazer na minha última existência, né? Então é por isso que a gente fala que tem um processo de adaptação ao mundo espiritual, em que a gente vai avaliar como é que foi essa caminhada, e a partir de como foi essa caminhada, começa-se já um processo de planejamento da caminhada seguinte. Então, é bem verdade que a gente, numa encarnação, já está, de uma certa maneira, traçando a encarnação seguinte, não é verdade? Porque os passos que eu estou dando já vão deixando pistas, rastros do trabalho que eu preciso fazer no próximo movimento reencarnatório, né? Então, a gente ainda vai passar por esse processo de reajuste e a gente planejar uma próxima vida e assim por diante. Mas tudo isso, porque eu estava dizendo, da nossa dificuldade de sustentar a intensidade, a manifestação da nossa luz, né? Dessas nossas qualidades morais adquiridas. Então, vamos lá. Essas qualidades morais, elas são adquiridas, é um patrimônio espiritual seu. Mas qual é a tarefa que é difícil para a gente? É tornar esse patrimônio útil, é tornar esse patrimônio visível. Então, olha só nas palavras aqui de Mateus, olha só. Que a vossa luz brilhe diante dos homens. Então, assim, de nada adianta essa sua luz brilhar na solidão do seu quarto. Em primeiro lugar, é o seguinte: não há como brilhar lá no seu quarto. Porque como é que a sua generosidade se manifesta sozinho dentro do quarto? Para que a generosidade possa se manifestar, eu preciso da convivência, eu preciso do outro para que a minha generosidade se mostre. Então, brilhe a vossa luz diante dos homens. Eu preciso do outro para ser quem eu sou. Não é bonito isso, gente? Eu preciso do outro para que eu seja paciente. Eu preciso do outro para que eu seja generoso. Eu preciso do outro para ser qualquer coisa. Até mesmo para ser impaciente, eu preciso do outro, né? Então, esse outro, gente, na verdade, ele mora em mim, mora nos meus pensamentos, mora nas minhas ações, mora na minha convivência. Então, brilha a vossa luz diante dos homens. Jesus está dizendo assim: olha, é melhor que na sua relação com os outros, o seu melhor venha à luz. E você precisa dessa convivência com os outros para que o seu melhor seja algo que ilumine o outro, mas que principalmente também ilumine a escuridão do seu coração. Então a gente precisa já começar esse processo de iluminação. Mesmo que você reconheça que há espaços ainda dolorosos na sua alma que você ainda não pode mexer, é muito interessante isso. O nosso coração, a nossa alma, eu vou dizer assim, é uma web, é uma rede. Qualquer ponto da sua alma que você mexa, mobiliza em ondas outras partes da sua alma. Né? Vocês conseguiram visualizar isso? Se a gente pegasse uma rede, você puxa um fio, mobiliza em ondas o fio mais distante. Então, quando você vai aprimorando uma determinada qualidade moral sua, e que você já tem um pouco mais de facilidade no jogo com ela, e você a manifesta mais vezes, de uma maneira mais vigorosa e mais profunda, cada vez mais, ela vai mobilizando outros espaços da sua alma que você ainda não pode mexer.
Quem nos explica isso de uma maneira belíssima é Leon Denis, no livro O Pensamento do Ser, do Destino e da Dor, que ele vai dizer que a nossa alma, ela tem camadas sucessivas. Eu vou aqui dizer para vocês em que capítulo que Leon Denis está explicitando. Capítulo 8º. Então, ele vai dizer o seguinte, que na nossa alma tem como se fossem zonas, regiões, por assunto, vamos dizer assim, por tema. Eu acho que isso é uma metáfora. Eu diria assim, são vibratórias, zonas vibratórias da nossa alma. Né? Olha aqui que ideia legal. Então ele diz, zonas que correspondem a outros muitos períodos anteriores de nossa vida. Então é como se fosse assim, na nossa alma, gente, nesse lugar perispiritual, né, no nosso perispírito, mais especificamente, né, nós temos registros de toda a nossa trajetória reencarnatória. Pensa, desde a época que você foi criado até hoje, tem um grande arquivo de memória em você, de tudo que já te aconteceu. Olha o que o Denis conta, ó. As menores particularidades da nossa vida registram-se em nós e deixam traços indeléveis. Tu imagina um grande hardware, sei lá, com recursos para poder armazenar tudo que já te aconteceu, todas as suas conquistas morais, mas também todos os seus deslizes, tudo de bom que você já fez, tudo. Até pensamento, ele colocou aqui, todos os pensamentos, sentimentos, tudo se fixa, tudo se grava em nós. E todas essas recordações acumulam-se em camadas sucessivas. Então, olha só, vamos pensar assim, em camadas sucessivas, vamos pensar, tudo gravado. Quando acontece um evento na sua vida que te desarmoniza, te deixa totalmente perdido, pensa nessas camadas. Todas elas são tocadas naquele ponto, naquele assunto. Vamos imaginar que é o assunto do, não sei, do ciúme, vamos imaginar. Então, tudo que tem a ver com ciúme se une nesse momento vibratoriamente, imantadamente, vamos dizer assim. Se associa. Então, cada vez que você passa por uma circunstância, é uma chance de você curar esses núcleos velhos. Olha que coisa fantástica que é esse processo de amadurecimento. Cada vez que você se depara com aquilo, mas se você, com seu desejo incessante do melhor, se dedica a curar, você não, pera, eu não aguento mais ser o ciumento, eu já cansei desse lugar, então eu estou precisando melhorar esse ponto aqui da minha alma. Olha o duplo aqui pensando, né? Então eu vou visitar esse lugar. Mas o que está havendo comigo que eu quero esse olhar do outro exclusivo só para mim? Né? Que outras experiências eu posso lembrar de mim em que eu reagi da mesma maneira, ciumento, criando caso, fazendo confusão? Que momento é esse? Que outros momentos eu posso me lembrar em que eu reagi da mesma maneira? Né? Eu posso, então, começar esse processo curativo. Leon Denis diz que quando a gente conecta, todos os fatos da consciência ligados a esse assunto podem aparecer em tipo memória sucessiva, né, em vários filmezinhos, de maneira que eu perceba ou não, mas está acontecendo isso. Aqui, perispiritualmente, isso está rolando comigo. Então, a cada vez que a gente visita um assunto difícil da nossa alma, e a gente pode colocar luz sobre isso, eu vou chamar essa luz de a luz da compaixão. Eu abro a chance de cura desse núcleo, sabe? Desse grupinho de assunto, desse tema, dessa região, dessa camada do meu perispírito, tá certo? São camadas vibratórias, recheadas de memórias, memórias dolorosas. Né? Então, a compaixão, ela vem, então a gente pode, com a nossa parte mais sábia, com essa parte aqui do desejo incessante do melhor, com essa nossa parte sã, começar a fazer um diálogo superior com a gente mesmo, né? Nossa, esse é um assunto frágil da minha alma. Eu preciso calma, preciso andar devagar nesse terreno da minha alma. Né? Toda vez que eu me sinto com ciúmes, eu tenho a impressão que eu vou ficar para trás, eu tenho a impressão que eu vou ser deixado, eu tenho a impressão que eu estou sendo rejeitado, estou me sentindo menos amada. Aí eu vou me lembrando de outras circunstâncias que eu senti coisa igual, então já não é mais com aquela pessoa, é com todas as pessoas que têm qual tipo de comportamento. Gente, isso é um processo de autoconhecimento. Isso é Santo Agostinho ensinando para gente.
da gente poder fazer esse reexame, né? Olhar um pouquinho para trás. Que outras circunstâncias que eu já senti isso, em que eu fiquei tão frágil, tão pequenininho, né? Que poder é esse que eu estou dando para o outro, né? E me deixando aqui tão pequeno? Cadê a minha luz? Né? Aí você vai ancorando na sua luz, na reflexão, saindo do lugar de vítima, porque ninguém é vítima de ninguém. No máximo você está sendo vítima de você, né? Então vamos sair desse lugar aí queixoso, vitimado e começar a pensar. A minha autoestima tá pequenininha, né? Porque eu tô achando que todo mundo pode ocupar meu lugar. Aí vem essa reflexão bacana. O ciumento, ele não entende que está faltando ele ocupar o lugar dele. Em vez de ele ficar controlando quem fica querendo dar passos, começo eu a dar passos. Então, quando eu começo a ocupar o meu lugar nas relações, ocupar o meu lugar na minha vida, eu não preciso temer quem venha. Porque quem vier ocupar, vai ocupar o lugar dele, porque o meu está ocupado por mim. Agora, cuidado, isso não é controle, não. Controle é eu ficar vigiando quem é que vai entrar no meu lugar, é agora, é daqui a pouco. Esse lugar não ajuda. Então, brilhe a vossa luz agora. Isso é compaixão por você. Nossa, esse é um assunto delicado para mim. Eu vou respirar, vou me retirar um pouquinho para pensar. Que outras circunstâncias eu já me senti assim? O que eu estou fazendo por mim? Qual é o passo que eu não estou dando? Qual é o movimento que eu não estou fazendo? Qual é a necessidade que eu não estou atendendo? Com quem que eu preciso conversar sobre esse assunto? Qual é o pedido que eu posso fazer? Então, esse processo de autocuidado é a gente fazendo brilhar a nossa luz, gente. Tudo isso é um processo de consciência de si. Isso é bonito de ver. Como que a gente pode ser mais saudável para si mesmo e para os outros nas nossas convivências. É um processo de auto-atenção. Que a atenção para os outros a gente tem de sobra. Então, eu falei do ciúme. Por exemplo, se fosse a inveja, eu acho a inveja, gente, um capítulo maravilhoso. Eu gosto muito de conversar sobre a inveja, porque a gente tem um medo dela danado, né? A gente acha a inveja feio. A vaidade, então, a gente tem o horror da vaidade da inveja. E eu queria dar uma boa notícia para você, quem sabe você possa também começar a pensar de um outro lugar. Sabe, a inveja, ela dá uma boa notícia a nosso respeito. Em vez da gente olhar a inveja para esse lugar pesado que é, ai, eu quero o que é do outro, eu quero aquele lugar do outro, a inveja, ela aponta para a gente lugares da nossa vida que a gente ainda não teve coragem de ir. Então a inveja, ela substitui, ela entra no lugar, ela nos distrai da caminhada. Então, em vez de eu me dirigir para aquele lugar que a minha alma anseia, eu começo a olhar para o outro que ocupa aquele lugar que eu deveria estar me esforçando para ele. E enquanto eu estou na reclamação, enquanto eu estou na inveja, enquanto eu estou nessa distração, eu não estou me trabalhando para ocupar aquele lugar. Então, olha que coisa interessante, como é que a inveja é um desvio da alma. Vocês sabiam que a palavra pecado quer dizer desvio? Então é um pecado, a inveja é por isso, né? Porque a inveja é um desvio de quê? De eu me esforçar, de eu me colocar a caminho. Então, eu tenho inveja do outro que não está fazendo nada. Ah, meu Deus, eu queria ser aquele que não está fazendo nada, aí que inveja daquele que está lá na rede deitado. Ué, qual é o trabalho que você está precisando fazer com você para que você seja aquele que deita na rede e não faz nada? Então, a gente precisa começar a trazer essas informações da inveja e entender, isso que eu invejo, na verdade, são sonhos ou projetos que eu nunca me coloquei para realizar. Porque, gente, a gente não inveja tudo. É um âmbito da vida que a gente inveja. Olha para esse lugar que você está invejando. Saia um pouco do julgamento e sinceramente olha. Ah, eu tenho inveja de quem sei lá, de quem não precisa lavar louça. Eu tenho inveja de quem não tem que trabalhar. Você tem inveja disso? Então você quer ocupar esse lugar? De quem não tem que ficar lavando louça? Ou você quer ocupar esse lugar de quem não tem que trabalhar? É esse lugar? Você já sentou sinceramente para ver quais são os passos necessários que você precisa dar para alcançar esse lugar? Desde quando você deseja esse lugar? Veja se o desejo desse lugar é só porque você está muito cansado. Então você vai começar a ver se essas coisas que você inveja são realmente projetos
ou só reclamações do peso que está tendo a tua vida? Então a gente começa, quando a gente está muito cansado, a gente inveja de todo mundo estar descansado, é claro. Mas isso não quer dizer que seja o meu projeto de vida. Então eu tenho que olhar, é muito bom você olhar para o teu âmbito da inveja, é uma excelente reflexão. Tudo aquilo que você inveja, escreve até para você poder tomar ciência. Aonde que a sua alma fica gastando energia, olhando para fora em vez de olhar para o trabalho que você precisa fazer. Olha para o âmbito da inveja. São projetos que você ainda não se dedicou? Ou são só reflexos do teu cansaço? É bom você olhar isso. E é assim que a gente cura a inveja. Não que eu acho que a gente tem que curar a inveja nesse sentido, tem que cortar fora a inveja. Não, eu acho que você precisa aprender com a sua inveja. Aproveita a tua inveja para olhar. A mesma coisa para o teu ciúme. Está sentindo muito ciúme? Opa! É um bom convite para você começar a olhar como é que estão suas relações afetivas. De que maneira você está nessas relações? De forma em que você não ocupa o seu lugar e não se sente nutrido afetivamente por esses relacionamentos. Aí você está escorregando para o ciúme. Então, a gente vai escorregando para o ciúme, a gente vai escorregando para a inveja e para tantos outros lugares pecaminosos, porque são lugares desviantes daquele ao qual você precisaria estar trabalhando a sua alma para ocupar. Então, uma postura adulta de amadurecimento emocional, de crescimento espiritual, seguindo as pistas do desejo incessante do melhor, em vez de você sair correndo dessas áreas da sua vida que estão pedindo um burilamento, que estão pedindo transformações, em vez de você sair correndo, o convite é: brilhe a vossa luz aí, nessa escuridão. Não é você iluminar onde já está iluminado. Então eu estava desenvolvendo com vocês a ideia de por que é importante a gente começar a compreender que a gente ainda não tem condição de sustentar a nossa luz o tempo todo na sua intensidade de manifestação. Então é um esforço para o espírito, e é um esforço importante, ele está sempre aproximando as suas ações, as suas atividades cotidianas desse critério interno, né? Então, a gente vai estar sempre procurando associar, aproximar o que a gente faz dos nossos valores, das nossas verdades, daquilo que a gente fielmente acredita, né? E que a gente que é a nossa essência. Então, esse processo de caminhada, de ajustar quem nós somos essencialmente e o que acontece no nosso entorno, na nossa ação junto com o outro, é o grande processo de amadurecimento e de brilhar a nossa luz. Então, como Jesus está dizendo, brilhe a vossa luz, é algo que não se dá de uma vez só e de uma maneira intensa e de uma maneira constante, será um esforço para o Espírito e um trabalho, uma tarefa para ele, para nós, o tempo todo, fazer brilhar a nossa luz o maior tempo possível, o maior número de vezes possível. Sabendo que isso não é algo que é só uma questão de querer, que eu consigo manter a nossa parte melhor o tempo todo no seu poder de manifestação. Mas significa que a gente, a cada dia, quanto mais a gente se esforça nessa direção, a cada dia a gente tem a chance de tornar isso o mais estável possível. E é isso que vai nos ajudar a nos retirar do sofrimento, né? Porque o sofrimento ele está na razão direta da nossa ignorância moral. Então, quanto mais luz a gente consegue colocar, ou seja, quanto mais consciência, quanto mais entendimento, quanto mais clareza, quanto mais a gente consegue trabalhar o nosso livre-arbítrio no sentido de não ser impulsivo, né? Não é bateu, levou, acontece as circunstâncias difíceis na nossa vida, a gente tem um tempo de respirar para escolher a melhor maneira de nos posicionarmos naquela situação, maneiras mais maduras, maneiras mais essenciais, mais divinas. Então, quanto mais a gente se aproxima desse ser de luz que nós somos mesmo, né? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós podemos fazer brilhar a nossa luz. Isso tudo que Jesus está dizendo para a gente é recordando e lembrando e fazendo despertar essa nossa face espiritual mais desenvolvida, mais trabalhada, que é resultado dessa grande conquista reencarnatória que nós temos
ao longo de todo esse tempo que a gente anda reencarnando por aí. Então a gente pode usufruir do nosso melhor sim, desde que a gente possa se dedicar a olhar para os espaços já iluminados da nossa alma e nos dedicarmos com muita disciplina, com muita coragem, com muito amor e com muita força, nos dedicarmos a olhar para os espaços ainda não desenvolvidos, para os espaços doloridos, para os espaços com pouco desenvolvimento, que a gente pode chamar que são os espaços que a gente pode dizer que é da escuridão espiritual que habita nosso ser ainda. Como Leon Denis disse para a gente, que são camadas sucessivas que a gente pode acessar vibratoriamente através dos recursos da memória, a cada vez que a gente se dedica para cuidar de um pedaço de nosso coração, todas as outras partes vão ficando sã progressivamente, é uma questão de tempo. Então, mãos à obra, gente. Já está na hora da gente poder ter dias melhores. Porque quando a gente coloca a nossa candeia em cima do módio, ilumina não só a gente, mas todos os que estão no nosso redor, na nossa convivência. Não tem coisa melhor que a gente pode oferecer para os nossos entes queridos do que uma pessoa melhor. Um melhor eu. É o melhor presente que a gente pode oferecer para os outros, né? Porque quando a gente não está no nosso melhor, a gente faz os nossos entes queridos sofrerem muito. Então, por amor a eles, é uma boa medida, por amor a eles e, claro, a nós mesmos, oferecer um eu melhor é uma grande dádiva, é um grande presente. Então, fica aí o convite de Jesus, brilhe a vossa luz agora e para sempre. E muito obrigada.